Nós seguimos acompanhando o noticiário internacional com destaque ao conflito no Irã. Pouco mais cedo trouxemos algumas informações para você. Talvez aquela mais significativa nesse momento é de que o regime iraniano teria suspendido a execução do manifestante Erfan Soltani, que seria enforcado ontem. Pouco depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter sido informado de que a matança no Irã havia sido interrompida. Apesar disso, fala-se em números aí de pelo menos 3.400 pessoas mortas. Também tivemos ontem o Irã anunciando aos países vizinhos que bombardearia bases dos Estados Unidos no Oriente Médio se for atacado. Por outro lado, países árabes do Golfo, aliados de Donald Trump, dos Estados Unidos, não querem que os Estados Unidos bombardeiem o Irã. E dentro desse cenário, o que nós podemos esperar? Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o professor Günter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, com tema na área de Segurança Internacional, mestre em National Security por Georgetown University. Günter Hudzit, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton, Cássia, a todos que nos ouvem. Prazer é meu estar com vocês aqui. Bom dia. O Irã tem capacidade real de destruir bases americanas fortemente protegidas? Ou o objetivo ali é causar dano limitado ou ainda apenas uma ameaça semântica? Milton, eu até acredito que o regime iraniano queira que o presidente Trump ataque militarmente o Irã, porque isso poderia fazer com que uma parte da população que está protestando pare de protestar e se volte contra os Estados Unidos. Isso porque o sentimento anti-americano na sociedade iraniana é muito grande, por todo o histórico de intervenções que os Estados Unidos fizeram ao longo da história, vamos colocar, recente, nos últimos quase 100 anos ali no país. Portanto, eu vejo até como uma provocação para que o presidente Trump acabe se sentindo pressionado a agir. Tem capacidade? Tem, bastante diminuída depois da Guerra dos 12 Dias contra Israel no meio do ano passado, mas mesmo assim, com o que ainda restou, poderia causar alguns danos. Não em larga escala, mas poderia causar. E quais são esses países que poderiam ser alvos do Irã por causa destas bases americanas? Praticamente todos ali na região. Começando, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã, são aqueles que têm as principais bases americanas na região. No Bahrein, por exemplo, fica a sede da 5ª Frota Americana. Todos os navios da Marinha Americana que operam na região do Golfo se estacionam lá. No Catar, tem a maior base aérea americana na região do Golfo. E nos outros países, até na Arábia Saudita, você tem presença de equipamentos, principalmente aviões americanos. Portanto, se for retalhar, eles teriam um espectro bem grande de alvos que poderiam ser atingidos. Günter Hudzit, por que os Estados Unidos têm essas bases nestes países, nesta região? Simples, petróleo. O fluxo de petróleo. Os americanos aprenderam desde a primeira crise do petróleo de 73, mas principalmente depois da segunda crise, 79, quando houve a Revolução Islâmica, que o fluxo de petróleo saindo da região era um interesse nacional americano. Quando veio o 11 de setembro, aí aumentou mais ainda esse interesse. Por isso que eles têm essa presença muito grande, e um dos motivos também das chamadas guerras sem fim, que o presidente Donald Trump tanto criticou, mas que nesse momento são importantes para ele poder agir se ele quiser. E quando nós falamos hoje, professor, dos equipamentos bélicos que estão à disposição, por exemplo, do Irã para fazer algum tipo de ataque a esses países vizinhos com bases americanas, do que nós estamos falando? Nós estamos falando hoje fundamentalmente mísseis de curto e médio alcance. Para as pessoas terem uma ideia, a distância entre a Arábia Saudita e Irã, pelo Golfo, é de mais ou menos 200 quilômetros. Isso em termos militares é muito pouco, quase nada. Praticamente todo mundo acompanhou a guerra entre Irã e Israel e o tempo que os mísseis levaram para sair do Irã, chegar até Israel e vice-versa.
Portanto, você tem hoje o Irã, apesar de ter perdido boa parte da capacidade de produção de mísseis de médio alcance, os de curto ainda são bastante disponíveis e que podem atingir todos esses outros países do Golfo. Há também lanchas rápidas, drones aéreos e aquáticos e grupos que são ligados, próximos ao Irã, que por mais que tenham perdido força, ainda são possíveis de agirem e atacarem interesses americanos. Portanto, a gama de opções para o governo iraniano é bem grande. Gunter Hudzit, e por que países ali do Golfo, aliados de Donald Trump, não estão muito interessados de que os Estados Unidos façam esses ataques? Porque ninguém sabe o que poderia vir depois de uma queda de um regime como o teocrático iraniano. Não há uma figura que consiga atrair todos esses vários grupos que estão protestando no Irã hoje. Não, o filho do Shah Reza Pahlavi, o príncipe herdeiro, como alguns têm chamado, ele não tem as credenciais para ser uma liderança que reúna todos. Portanto, o grande medo que as monarquias do Golfo têm, principalmente, é você ter uma situação parecida com ou o que aconteceu na Síria ou o que aconteceu na Líbia, ou seja, duas guerras civis. Por exemplo, na Síria continua hoje em menor escala porque tem um novo governo, e na Líbia você tem total descontrole do país. Isso afetaria todos os países da região, porque nós estamos falando de um país, Irã, com 92 milhões de pessoas. O fluxo migratório poderia ser gigantesco para eles. Fora que sempre uma guerra civil causa todo o que se chama, né, efeito spillover, né, esse reflexo não só em termos humanitários, mas econômicos e de segurança também, que afetariam todos os outros países da região. Agora, professor, na ausência dessa oposição no Irã, né, já que parte dela, a oposição mais organizada, o que costuma falar a respeito, está fora do país, o que poderia acontecer em termos de tomada do poder caso haja, de fato, algum tipo de intervenção americana no Irã? É muito difícil dizer, Cássio. Muito difícil dizer, porque não há esses grupos organizados e as elites que formam o regime iraniano, que todo mundo fala fundamentalmente na figura do Ayatollah Khamenei e dos clérigos, realmente são importantes. Agora, a grande força que está por trás, a Guarda Revolucionária, que controla quase metade da economia iraniana, se esse regime cair, todos eles vão sofrer e sofrer retaliações, inclusive com a própria vida em risco. Portanto, há muito em jogo, muito em números de pessoas que podem sofrer consequências se o regime cair. E por isso que essa repressão é tão forte e esse medo da queda. Infelizmente, eu vejo que ou o regime ficando ou o regime caindo, a quantidade de mortos vai ser muito grande. Professor Gunter Hudzit, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, obrigado pelo seu conhecimento compartilhado com os ouvintes aqui do Jornal da CBN. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigada. Professor Gunter Hudzit é professor de Relações Internacionais, doutor em Ciência Política e mestre em National Security. Conversou com você no Jornal da CBN, agora que são 7h45.